Guardiões do Karma. A missão dos Exus na Terra. Psicografia de Vanderlei de Oliveira. Pelo Espírito, Pai João de Angola. Capítulo 4. Eurípides Barzanufo, as falanges de Exus e a missão da Umbanda. Obrigada, meu filho. Estou hoje com duas missões. Vamos usar os minutos finais de nossa atividade para dialogar sobre o futuro do grupo e quero também lhes fazer um convite. Sinta-se em casa, dona Modesta. Eu quero lhes perguntar como se sentiram com as comunicações dos Exus nas últimas sessões. Que pergunta boa, dona Modesto, expressou Larissa, médium da tarefa. Que Deus a proteja, Larissa. Por que gostou da pergunta, minha filha? Dá um alívio saber que vocês estão atentos a esse assunto. Vou falar por mim, mas creio que seja o sentimento da maioria aqui no grupo. Temos conversado muito sobre isso. Amamos a médium da qual a senhora está se servindo, a dona Helena, mas confesso que temos dúvidas sobre as comunicações de Exus que se apresentaram nas últimas reuniões. Que tipo de dúvida? Perguntou dona Modesto, que conhecia bem as angústias do tema entre os encarnados. Vou ser franca. Prefiro assim a ficar de cochicho nos cantos. A transparência nunca foi tão bem-vinda nessa casa quanto neste momento. Pode falar. Achamos que Luiz está sendo vítima de magia daquela mulher. A senhora sabe quem. E essa energia ruim penetrou no grupo, trazendo esses espíritos da Umbanda para cá. Já temos tentado há meses conversar com eles. São muito inteligentes, como a senhora viu na conversa de hoje. Nunca aceitam os conhecimentos do Evangelho e da doutrina espírita, pois estão sempre cheios de teorias. Tememos que nosso grupo esteja debaixo de uma severa mistificação, ou, pelo menos, a caminho disso. A senhora me entende? Claro, minha filha. Eu estou acompanhando tudo. E o que tem a dizer sobre isso? Que o grupo de vocês tem muito valor moral no que se refere aos cuidados com o serviço de intercâmbio mediúnico. Isso é fundamental em qualquer casa. Então a senhora confirma que estamos a caminho de uma mistificação? Não. Não se trata disso. O grupo mediúnico Luz e Amor, assim como a grande maioria dos grupos aptos à promoção no trabalho, está sendo chamado a um novo patamar de aprendizado e crescimento. Como lhes disse, um dos motivos da minha vinda aqui hoje é para falar sobre esse futuro. Farei um pequeno resumo histórico para que entendam aonde quero chegar. Na virada do século XIX para o século XX, o Espiritismo consolidou-se no Brasil. Transposto da França para cá, adotou naturalmente a linguagem e os traços culturais inerentes ao nosso país, sofrendo nas práticas doutrinárias um ascendente filosófico católico e um formato europeu, no que diz respeito a se organizar de forma elitista por atrair, a princípio, pessoas cultas. Essas características, com as comunicações mediúnicas de intelectuais, doutores e padres, se encontravam no exercício da mediunidade, poucas vezes fugindo dessa produção mais seleta. A organização do Espiritismo, como um movimento focado na comunidade, obedeceu fortemente a esse formato. Até aqui, nada demais, pois quem considerava o progresso dos ideais espíritas no mundo dos espíritos já sabia que essa seria a trajetória para milhões de espíritos no seu despertamento pessoal e na organização do conhecimento espiritual. Esse fenômeno está explicado no tema do transporte da árvore do Evangelho para o Brasil. Existem muitas ilusões no assunto, como seria de se esperar. É como se aqueles que trouxeram a doutrina para o nosso país fossem, todos eles, grandes missionários com elevação espiritual acentuada, quando, na verdade, eram os espíritos mais comprometidos com as tragédias religiosas dos últimos 2000 anos no planeta, especialmente no Velho Mundo. O orgulho humano adornou de miragens a história do espiritismo no solo brasileiro. É aqui que surgem duas medidas maravilhosas dos planejamentos espirituais, que já antecipando essa possível e quase inevitável elitização e institucionalização das ideias espíritas no Brasil, trouxeram ao nosso país a Umbanda, em 1908, e Francisco Cândido Xavier, em 1910. Com a Umbanda, tivemos um canal para os espíritos sábios e simples de coração enriquecerem as fileiras do espiritualismo,
bem como abrir canais àqueles que trafegam nos pátios da imortalidade. No entanto, já na implantação da Umbanda, seu sacerdote fundador, Zélio de Moraes, foi coibido por pessoas preconceituosas de receber essas entidades. E até hoje, o ranço permanece entre muitos espiritualistas e umbandistas. Se não fosse a Umbanda, muitos médiuns não teriam vez, muitas pessoas jamais teriam contato com os espíritos e não despertariam para as noções de imortalidade. Além disso, a mediunidade nos dias atuais estaria prisioneira das reuniões frias e secretas que se realizariam na maioria das casas espíritas, com o único objetivo de doutrinar. Leia-se catequizar entidades. E não há, em minhas palavras, nenhum demérito às atividades espíritas, que mesmo assim prestam rico serviço ao bem. Contudo, não podemos desconsiderar o bem que a Umbanda proporcionou à mediunidade livre e socorrista. A missão da Umbanda é muito similar à de Paulo de Tarso em relação à Casa do Caminho, que foi a de pregar aos gentios e sair do formalismo de Jerusalém, levando o Evangelho e Jesus aos não-judeus. Além disso, a Umbanda é rica em fenomenologia e suas raízes espirituais se perdem nos milênios, onde a magia atlante e as técnicas mais avançadas no contato com as dores humanas são resgatadas no serviço da caridade e do bem. Graças a esse formato de mediunidade livre e espontânea, os umbandistas vêm prestando um serviço social sem precedentes no consolo de corações, no despertamento espiritual de almas, de encarnados adormecidos espiritualmente e na reorganização do karma, utilizando os recursos da magia. Com Chico Xavier, tivemos a referência moral de humildade e também de mediunidade livre para incentivar os caminhos que, absolutamente, a elite não aprovaria. Com o tempo, os grupos mais influentes do país se curvaram, a contragosto, às muitas ideias e posturas de Chico, o qual, até o fim de sua vida física, continuou tendo problemas com essa fatia endurecida do movimento espírita. Não fosse ele e sua obra, imaginem o que seria esse movimento. Chico fez o equilíbrio entre a religião, seu maior pendor, a filosofia e a ciência, foco da elite espírita. Ele trouxe as lições do Evangelho como prioridade, e se não o fizesse, já teríamos o segundo catolicismo na comunidade espírita, com uma pompa que deixaria a Igreja Católica com inveja, embora não estejamos muito distantes disso. Bezerra de Menezes e Eurípides Barçanufo, assim que desencarnaram, respectivamente, 11 de abril de 1900 e 1º de novembro de 1918, foram convocados pelas equipes celestes e pelo próprio Cristo com o objetivo de compor essa frente de serviço para a integração de forças e quebra de barreiras entre Umbanda, Espiritismo e outras religiões. A partir de então, caboclos, pretos velhos e, sobretudo, Exus, na condição de guardiões, com grande capacidade de penetração nas regiões subcrostrais, passaram a compor as equipes e a atuar incógnitos nos centros espíritas, porque os pretos velhos e suas equipes eram rejeitados e muitas vezes ainda continuam sendo, contágio de espíritos atrasados da Umbanda. O assunto comporta muito mais detalhes que não vou examinar aqui, mas só para ter uma ideia, Eurípides Barçanufo, ao fundar o Hospital Esperança no mundo astral, na década de 1930, construiu uma grande ala de serviços para os Exus, que nos dias atuais é uma das maiores e mais repletas áreas de trabalhos, preparos, estudos e atividades. Como o Hospital Esperança é uma organização avançada, tais Exus, seja na condição de policiais, seja na condição de guardiões elevados, com grande bagagem em muitas atividades de trabalho social, têm grande intervenção nas tragédias mundiais para minimizar seus impactos, usando a avançada tecnologia extraterrestre. São velhos magos atlantes, egípcios e alquimistas dos tempos antigos. Portanto, a estranheza que muitos têm quando se coloca algo sobre a relação entre os baluartes do espiritismo e os Exus é fruto de pura ignorância dos fatos e preconceito. Vamos desencarnar como espíritas e ter de pedir amparo no mundo espiritual para muitos Exus,
porque o trabalho que eles fazem não é realizado por mais ninguém. Há muito mais a dizer sobre esse assunto, e eu apenas iniciei a montagem de um quebra-cabeça, faltando várias peças, porque agora não posso me estender mais. Quem tiver mais informações seguras e fraternas para ajudar a montar todo o quadro, fique à vontade para dispô-las. Diamantino Coelho, Ercílio Mais e outros tantos médiuns e pensadores foram condenados por conta de ideias similares. No entanto, todos eles apenas abriram picadas para o que começa a acontecer hoje de forma irreversível, a integração cósmica das religiões. Compreendeu, Larissa? Dona Modesto, perdoe-me pela sinceridade, mas tudo isso deu um nó na minha cabeça. Na verdade, minha filha, o nó existia antes mesmo da minha fala. O que aconteceu é que eu lhes trouxe luz sobre esse nó de concepções, de conceitos que precisam ser revistos. É muito natural que se sinta assim. Respondendo claramente à sua pergunta, o grupo não está no caminho de uma mistificação, mas sim de uma renovação profunda de conceitos espirituais para ampliar o aprendizado e desenvolver ainda mais suas conquistas no intercâmbio com o mundo espiritual. Dona Modesto, posso fazer uma pergunta? Interviu Marcelo meio ansioso. Estamos em uma conversa. Fale, meu filho. Como avaliar os conceitos desses Exus que aqui estiveram recentemente? Confesso que não entendo o que falam. Para mim, são teorias para nos enganar e ludibriar. Assusta-me também o fato de acontecer tudo o que eles dizem. O caso de Luiz foi de impressionar. Mesmo a contragosto, supondo se tratar de um equívoco da médium, tudo o que o tal Sete Trevas falou pela psicofonia de Dona Helena aconteceu. Além disso, essa manifestação com alteração de voz, nomes estranhos e até palavrões, como aceitar isso, Dona Modesto? O aprendizado a que me referi passa por esses desafios, Marcelo. Você está certo ao dizer a essa entidade que acabou de se comunicar que a atividade tem regras que determinam a segurança de que vocês precisam, mas o momento de transição planetária sacode todos os padrões humanos em busca de uma evolução de conceitos e maior amplitude de compreensão. A mediunidade com excesso de regras igualmente passa por aceleradas e inevitáveis transformações. Confesso meu temor com essas tais quebras de regras. O apóstolo Pedro, ao ser chamado para andar sobre as águas, passou por uma quebra de normas sem igual. Ele também temeu. Nós estudamos André Luiz, Allan Kardec, tantos outros autores reconhecidos, fazemos cursos e mais cursos que nos ensinam a proceder com cautela e rigor nas comunicações mediúnicas. E de repente, a sensação que tenho é de que nada disso está sendo útil. De duas uma. Ou estamos fazendo tudo errado, ou estamos a caminho de sérios problemas. Não sinto mais segurança no grupo. Não tenho como acreditar nisso, Dona Modesta. Vocês não são obrigados a fazer ou acreditar em nada que não queiram. Sobre sentir-se seguro, parece-me que os verdadeiros discípulos de Jesus jamais se sentiram assim. Regras nos dão segurança, Dona Modesta, expressou Marcelo com arrogância. A disciplina solicita regras, Marcelo. O amor avança somente com a experiência. Então, a senhora é contra as regras? Sou contra os preceitos incontestáveis, ou seja, as regras inquestionáveis que não oferecem condições de avanço, aquelas que envelhecem, perdem o sentido e emperram o aprendizado. A senhora acha, então, que nossas regras são dogmatismos? Para o estágio que o grupo de vocês atingiu, pode-se correr esse risco. Que risco? O risco de as regras se transformarem em acomodação na busca dessa segurança em bases rígidas. Isso vem acontecendo com a maioria dos grupos mediúnicos que prestam serviços abençoados, mas que estagnou no tempo em conceitos e práticas. O serviço cristão pede muito discernimento, a fim de não confundir a segurança de normas que já não são tão produtivas com a autêntica solidez promovida pela coragem, pelo bom senso das experiências práticas, construídas com diálogo honesto, estudo diferenciado e humildade para aprender. Vejo de outra forma, Dona Modesta. Eu sei, meu filho, e nutro um restrito respeito por sua percepção, a qual muito tem colaborado com as atividades dessa casa. Para mim, essa confusão que vem surgindo entre coisas de umbanda e espiritismo está desfigurando nossa santa doutrina. Custo acreditar no que a senhora contou sobre Eurípides e os Exus. Não fosse o respeito que tenho pela senhora, pediria agora mesmo a médium para interromper a comunicação. Acho um absurdo essa mistura. Compreendo, meu filho.
Apenas solicito mais alguns minutos de seu tempo para concluir minhas considerações. Dona Modesto mal acabou de falar e Ricardo, integrante do grupo, disse a queima-roupa: Acho que você, Marcelo, deve ter mais respeito com Dona Modesto e com a própria médium. Você é um dos dirigentes e não pode determinar, em nome do grupo, sozinho. Somos uma equipe ou não? Não me agrada a ideia de interromper esse diálogo. Em meu coração, as palavras de Dona Modesto ressoam como um apelo profundo ao meu espírito. E estou me sentindo como quem está a caminho de algo muito importante para o futuro de nossas experiências mediúnicas. Como integrante desse grupo, eu me reservo o direito de não aceitar sua opinião como definitiva e quero permitir a Dona Modesto que continue. Assim como encorajo a médium, Dona Helena, que deve estar me ouvindo, a sentir-se confortável no trabalho. Perdoe-me pela clareza. Não sou do tipo disposto a obedecer só porque você tem a função de dirigir os trabalhos. Acho muito natural que se sinta assim, Ricardo, já que veio da Umbanda. Você subiu um degrau no espiritismo e agora quer retroceder? A fala de Marcelo criou um lamentável mal-estar e Dona Modesto voltou a palavra de modo mais contundente. O orgulho de saber tem travado o avanço, meu filho. A soberba é danosa. Os protetores espirituais que servem a Jesus há mais de 70 anos procuram assiduamente as tendas umbandistas para trabalhos de vulto que nem sempre conseguem executar nas reuniões espíritas, por conta do engessamento de conceitos que se estabeleceu nos primeiros 70 anos da chegada dos princípios básicos da doutrina ao Brasil. Por conta da fidelidade doutrinária exagerada e nociva, que afasta os grupos da espontaneidade e do desejo de abrir os horizontes do mundo espiritual, boa parte dos grupos doutrinários mediúnicos se transformou em câmaras secretas de contato formal com o mundo espiritual. Enquanto isso, a Umbanda rasgou os véus da mediunidade, levando ao povo consolo, a espiritualidade, a fé e a sensibilidade. Para entender essa diferenciação de tarefas e necessidades, é preciso compreender a história dos que renasceram na Umbanda e aqueles que ingressaram no Espiritismo. Sem generalizações, farei algumas considerações sobre os paralelos apenas a título de reflexão. A mediunidade no Espiritismo é acentuadamente mental. As comunicações são quase telepáticas, predominantemente inspirativas, isto é, os espíritos atuam mais sobre a mente dos médiuns, pois a atividade se processa mais no plano intelectivo. Em razão disso, atuam mais em um gênero de tarefa espiritual, enquanto na Umbanda há uma especialização nos trabalhos do astral inferior contra as falanges do mal. É da experiência espírita kardecista que os espíritos manifestem-se pelo pensamento, cabendo aos médiuns transmitirem as ideias com seu próprio vocabulário, e não totalmente com as características dos espíritos comunicantes, embora algumas vezes isso ocorra. Em face do habitual cerceamento mediúnico nesses núcleos de trabalho, os espíritos têm se limitado ao intercâmbio mais mental e menos interativo. A faculdade mediúnica do médium, ou cavalo na Umbanda, é muito diferente do médium kardecista, considerando-se que entre os principais trabalhos da Umbanda está o de atuar nas ordens inferiores do mal, no submundo das energias degradantes. Os médiuns umbandistas lidam com toda a sorte de tropeços, ciladas, mistificações, magias e demandas contra espíritos sumamente poderosos e cruéis, que manipulam as forças ocultas negativas com sabedoria. Para se resguardar das vibrações e ataques das chamadas falanges do mal, valem-se dos elementos da natureza, tais como as energias das ervas, das essências, defumações e das oferendas nos diversos reinos da natureza, que são expressões das energias dos orixás, dos colares imantados e dos rituais de defesa e limpeza da aura física e psíquica, para estar em condições de desempenhar sua tarefa. Conta com extrema sensibilidade na fé, na proteção dos seus guias e protetores espirituais, em virtude de participarem de trabalhos mediúnicos que atingem a escala da ação dos espíritos das falanges negras, recebendo desses grupos a perseguição sistemática. Por isso, a proteção dos filhos de terreiro é constituída por verdadeiras tropas de choque comandadas pelos Exus, conhecedores das manhas e das astúcias das falanges do mal. Sua atuação é permanente na crosta terrestre
e vigiam atentamente os médios umbandistas contra investidas do mal, certos de que a defesa ainda é precária pela ausência da conduta moral superior, ainda bastante rara entre as melhores criaturas, seja na Umbanda, no Espiritismo ou em que religião for. Os chefes de legião, falanges, subfalanges, grupamentos, colunas, subcolunas e integrantes de colunas também assumem pesados deveres e responsabilidades na segurança e proteção de seus médiuns. É um compromisso de serviço e de fidelidade mútua, mas de maior responsabilidade dos chefes de terreiro. Daí as fortes descargas fluídas que se processam nos terreiros após certos trabalhos, com a colaboração das falanges do mar e das cachoeiras, da defumação dos médiuns e do ambiente, bem como por meio da água fluidificada. Desculpe-me pela franqueza, mas falando assim, a senhora enaltece a Umbanda e desmerece a terceira revelação que veio, em nome do Cristo, renovar os destinos do mundo. De fato, Marcelo, a terceira revelação veio trazer luz ao mundo. No entanto, o que vai mesmo renovar o orbe é a integração das diferenças sob a luz do amor legítimo, a começar pelo respeito às diferentes classes religiosas. Os Exus também fazem parte desse concerto divino da evolução. Também amam, mas são muito mal compreendidos. Chegou a hora de lhes identificar a missão em nome desse tempo de transformações planetárias para um mundo melhor. Alimentar a repugnância, o preconceito e a ignorância voluntária em torno desses guardiões do bem e da justiça kármica é, sem dúvida, uma medida estimulada pelas trevas, que desejam embaçar a verdade para o homem encarnado, a respeito do que significa oferecer a esses embaixadores do Cristo a confiança e a parceria nas experiências diárias. Se os encarnados passarem a conhecer a natureza dos Exus e suas atividades, compreendendo a força e a importância que tem nos destinos do planeta, a ação do mal sofrerá uma derrota impactante. A senhora disse que nos falaria sobre o futuro do grupo. Acaso esse futuro tem a ver com os Exus? Certamente. Pela natureza do trabalho a que vocês serão chamados, será indispensável uma parceria com eles. Para isso, será bom que adquiram maiores noções sobre o tema. Eu já digo à senhora, com a sinceridade que é minha marca, que se esses espíritos continuarem aparecendo por aqui, eu pedirei para me afastar da tarefa, o mais rápido possível. Vou submeter sua palavra à nossa direção e também a todos do grupo mediúnico. Minha decisão já está tomada. Navegamos no barco de Cristo, Marcelo, e ninguém é obrigado a enfrentar as ondas do mar alto e agitado. Muitos preferem a calmaria, outros sequer querem sair da praia. Nós outros, que desejamos servir e não ser servidos, somos convocados às fileiras intensas de trabalho e ascensão. Sua decisão deve ser respeitada, afinal, quem se afasta faz melhor do que muitos que ficam, mas emperram o serviço do Cristo, perdendo a oportunidade, pois não assumem o ônus de serem pedras do caminho. Para encerrar, quero convidá-los para que, dentro de algumas noites, participem conosco de uma atividade de esclarecimento no Hospital Esperança. Vamos buscá-los à noite, durante o sono físico, a um congresso de suma importância sobre o futuro dos grupos mediúnicos brasileiros. Quem estiver com a mente aberta tem vaga garantida. Mas, desejo-lhes sensibilidade apurada para o respeito e a bondade diante de nossas reflexões dessa noite. O Cristo continua nos chamando para caminharmos mais uma milha. Que Ele nos proteja nessa jornada. Paz aos seus corações. A reunião daquela noite foi encerrada. Ficou um clima inamistoso entre Marcelo e Ricardo, algo comum nas atividades da casa. Larissa ficou reflexiva e muito sensibilizada. Foi uma noite de muitas bênçãos que trariam novos horizontes àquela agremiação.